E agora começa a apresentação da etapa 4, que tem como objetivo a configuração de um servidor proxy squid na topologia de estudo, que é essa topologia que vem com essas várias etapas até essa, atendendo os requisitos abaixo especificados. A configuração a ser implantada deve ser realizada de modo persistente e que a iniciação do laboratório Catará ela já esteja disponível. Então, ela tem que ser de forma persistente e assim que seja iniciado a máquina Catará, o laboratório, ela já vai estar disponível. E o primeiro passo é fazer a instalação do Squid no servidor do mesmo nome, que é o IP 10.0.0.252 e que se encontra na rede de servidores. Logo de início, nós vamos dar um apt-get update na máquina Squid. E após isso, damos um apt-get install Squid. E após o término disso, temos a conclusão da instalação do Squid. Olá pessoal, dando continuidade aqui com o passo 2, iremos liberar o acesso ao servidor Squid, né? Com a política TCP. Então iremos adicionar o comando iptables aqui "-a" para adicionar uma regra no final da cadeia e em seguida forward para permitir as alterações de pacote. Depois iremos informar a flag "-p" para alteração da política, né? Padrão para TCP e "-s" para especificar o endereço de origem, que é na rede local com IP dinâmico, que é 192.168.0.0, e em seguida "-d" para o endereço de destino, que é o servidor Squid na rede de servidores com o IP 10.0.0.252. E depois a gente especifica a porta de destino, que é 3128, especificado na resolução da implantação em "-j" para tornar essa ação aceita. Bom, vou iniciar aqui a configuração do servidor Squid, do proxy HTTP. Bom, basicamente eu já limpei todos os comentários que quando a gente instala e vai editar o arquivo squid.conf, que é onde vai estar todas as configurações do Squid. Tem muitos comentários e tal, eu já excluí e fiz toda a configuração e agora eu vou explicar comando a comando. Esse primeiro comando é o HTTP port 3128, que é basicamente a porta onde o nosso proxy, nosso Squid vai ficar ouvindo as requisições HTTP, no caso da porta TCP lá que a gente definiu no file e como já está previsto na atividade. Esse visible hostname é basicamente o nome do server, como ele vai ser visto, o nome do servidor mesmo. E a gente chega nas ACLs, que são as listas de controle de acesso, Access Control List. Basicamente eu adicionei aqui a da rede local, que é aquele passo lá que é para liberar o acesso a requisições HTTP para as máquinas da rede local. Então aqui eu já coloquei essa regra, né, essa lista de acesso, que é ACL, rede local, SRC, que é o IP, né, a origem, que vem desse 192.168.0.0/24, que é igual como consta na topologia. Depois, o outro requisito dessa etapa era bloquear o acesso do servidor DHCP. E para isso eu preciso colocar ele dentro de um ACL também, que após aqui abaixo eu vou bloquear o acesso dele. Então é basicamente o mesmo sintaxe: ACL, DHCP, SRC, e passo o endereço dele. E aqui esses valores aqui de safe ports são valores padrões que o próprio Squid vem já configurado, são as portas seguras, né, que ele pode ouvir requisições e tudo mais, que ele aceite as requisições. E esse SSL ports, porta 443, é basicamente a porta SSL, que é a porta de conexões criptografadas, né? Tem esse método connect, que ele basicamente encapsula todas as conexões de HTTP, TCP.
E aqui é uma outra regra de negócio que eu fiz, que é a das palavras. Né? Na atividade ele pedia para bloquear 3 palavras, e aí para a gente conseguir fazer isso aqui no Squid temos que configurar uma regra, uma lista de controle também de acesso, um ACL. Então ACL banidos, que foi o nome que eu coloquei, poderia ser qualquer outro. DS Don't Regex, que é esse tipo, né? Poderia ser um tipo que ele vai buscar justamente palavras na URL dentro de um determinado arquivo. Não, vai buscar palavras na URL, e essas palavras constam em um arquivo que eu tenho que passar aqui o diretório, que é o arquivo ACL, que está dentro da pasta etc e Squid. Agora chegando na configuração do cache. Eu defini 2 GB de memória para o cache, só que tem que colocar em megabytes. Esse maximum object size é o tamanho máximo do objeto que está rodando. No caso eu coloquei 3 GB. O mínimo eu coloquei 0. Esse cache é basicamente o primeiro parâmetro. Esse cache de UFS, esse primeiro parâmetro, que é um diretório /var/expo/squid, é o local onde o cache vai estar instalado na máquina. Esse 300 é o tamanho do diretório da partição, eu coloquei 300. E esse 32 e 256 correspondem a quantidades de pastas e subpastas ali armazenadas. Eu coloquei um valor 32 e 256. E por fim tem esse Cache Access Log, que são basicamente os logs de acesso do cache. Eles vão ficar armazenados dentro de um arquivo chamado access.log, que fica dentro da pasta var, dentro da pasta log e squid. Esse core dump é basicamente tipo, o squid ele tem um diretório padrão para iniciar, porém pode ser que o arquivo fique muito grande, algo do tipo. E aí a gente usa esse core dump dir, que se ficar muito grande, assim, sobrecarregar, ele vai executar dentro desse diretório aí, /var/expo/squid. E agora eu vou liberar ou bloquear os acessos ao servidor. Primeira linha aí diz HTTP Access, quer dizer que eu vou configurar o acesso ao servidor HTTP. Coloquei deny, eu vou negar. Coloquei exclamação safe ports. Exclamação na programação, geralmente na nossa área, é negação. Então eu vou bloquear, né, eu vou negar todo o acesso HTTP que seja de uma porta diferente das safe ports que foram estabelecidas acima. O próximo é o HTTP Access Deny Connect SSL Ports. Esse método ele vai negar todas as portas que forem diferentes da SSL ports lá da conexão criptografada, né? Por isso tem uma exclamação antes. A próxima linha é HTTP Access Allow, né? E agora ele vai permitir o acesso da rede local. Então é um dos pontos um dos requisitos de atividade. O outro ponto é o HTTP Access Deny DHCP, que ele vai banir, né, vai bloquear o acesso do servidor DHCP. Também temos o HTTP Access Deny Banidos, que são aquelas palavras. E por fim, HTTP Access Deny All, que no caso ele vai bloquear tudo, porque o Squid ele começa a ler de baixo para cima. Então no início ninguém tem acesso a nada, e conforme ele vai lendo, vai liberando esses acessos. Basicamente foi essa a minha parte. Agora, irei fazer a parte de bloquear o acesso HTTP a sites que possuam em suas URLs as palavras porn, bozo e pedofilia. E para isso, irei criar o arquivo que colocamos no squad.conf, que ele se encontra no caminho /etc/squad/acls, e assim adicionar as palavras que devem ser bloqueadas.